Boa noite a todos. Hoje iremos dar continuidade ao estudo do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, que foi auxiliado pelo espírito Humberto de Campos. O capítulo de hoje é o capítulo 17, Jesus na Samaria, onde Jesus e seus discípulos se encontram descendo de Jerusalém para Cafarnaum. Jerusalém, que se encontrava na antiga Judéia, e Cafarnaum, que se encontrava na antiga Galiléia. Mas para sair de Jerusalém e chegar a Cafarnaum, Jesus e seus discípulos, Filipe, André e Tiago, tinham que passar pelas terras da Samaria, uma região de terras montanhosas que os discípulos não eram muito fãs de passar por elas, porque os samaritanos não eram muito fãs dos judeus. Os discípulos estavam com fome nessa passagem, então eles tiveram que fazer uma parada, os discípulos e Jesus. Mas Jesus pediu para Filipe, André e Tiago que permitissem que ele continuasse andando, à procura de um poço especificamente, de água. E Jesus continuou, até que encontrou o tão famoso Poço de Jacó. Jacó, que foi um dos grandes patriarcas do povo hebreu, que foi responsável pelo nascimento das 12 tribos de Israel, que são na verdade os filhos de Jacó. Tudo o Antigo Testamento é muito interpretado por meio de metáforas, de alegorias. Mas aí Jesus encontrou o poço de Jacó. E perto do poço, Jesus encontrou também uma samaritana. E Jesus lentamente se aproximou dessa samaritana e pediu um pouco de água a ela. A samaritana, percebendo que Jesus não era de lá, pelas suas roupas, pelos seus costumes, pelo cabelo longo repartido ao meio que era típico do povo nazareno, ela fica surpreendida e pergunta a Jesus: como sendo tu, judeu, me pedes favor a mim, que sou samaritana? Ela interrogou, surpreendida. Aí Jesus aproveita essa oportunidade para esclarecer essa dúvida da mulher, falando assim: os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Os judeus e os samaritanos, eles têm necessidades diferentes? Não. Todos precisam beber água, todos precisam de amor, de carinho, de pão. Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que posso te dar da água viva. Aí a mulher pergunta para Jesus: que água viva é essa que Jesus tanto fala, que ele não precisa dessa água do poço, que a água viva é que sustenta ele? Aí ele diz para ela: mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço, com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto, um conforto infinito, um conforto imenso, lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Essa alegoria do sol também, que Jesus aproveita para fazer nessa resposta, é referente à água, que apesar da água viva se referir ao amor, o sol aqui se refere aos problemas da vida, às situações que nos fazem questionar a nossa fé. E a água viva, que é o amor de Deus, nos preenche, nos faz felizes, nos faz cheios de amor, cheios de esperança num universo melhor, em pessoas mais inteligentes, mais boas, mais bondosas para com os próximos. E a finitude da água, que ele diz referente ao poço, fala da necessidade material e das necessidades materiais da vida, que as fontes materiais elas vão secando, elas vão acabando. O nosso planeta, ele tende a se destruir. Tudo tem um fim, menos o amor de Deus e as coisas materiais. Então, logo após pedir essa água para Jesus,
Jesus explica para a mulher que para receber a água, ela teria que se desfazer das necessidades materiais ilusórias da vida, que a gente fica muito apegado durante a nossa vida a coisas desnecessárias, a beleza, padrões de beleza inalcançáveis que a gente quer atingir, condições socioeconômicas que a gente quer alcançar, que são totalmente desnecessárias. A samaritana, emocionada com as falas de Jesus, pergunta a ele então: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade, e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é a tal confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos, por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as suas palavras, ensina-me o melhor caminho. Esse desabafo da samaritana sobre os conflitos entre os judeus e os samaritanos, sobre qual monte era o adequado para cultuar a Deus, o monte de Gerizim ou o monte de Sião, podem ser associados a conflitos de fins religiosos que existem até hoje, sobre qual religião verdadeiramente nos leva ao céu, sobre qual religião nos faz melhores pessoas. Então Jesus aproveita e diz a ela: Tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Essa fala de Jesus para a samaritana nos faz refletir como espíritas, como cristãos, o papel que nós temos, a responsabilidade que temos, por evitar que mais ódio seja disseminado, por evitar que mais brigas desnecessárias sejam travadas, tudo por fins religiosos, por questões de doutrinas. Tudo que devemos procurar semear é o amor e a bondade e a caridade infinitas de Deus. Nesse meio tempo, chegam os discípulos com uma multidão e com comida, tanto que Filipe cutuca Jesus e fala para ele se alimentar, para ele descansar um pouco. Mas não, Jesus diz a Filipe: Não te preocupes, Filipe, disse o Messias com reconhecimento. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Filipe, curioso, pergunta a Jesus: Qual o alimento? Antes de tudo, meu alimento é a fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Então, Filipe diz ao mestre: É verdade, vedes melhor os corações, e não podemos perder esta oportunidade de divulgação da Boa Nova. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. No entanto, o mestre, ainda não contente, diz novamente para Filipe: Não é isso propriamente que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é o do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. O que Jesus quer dizer aqui é que não devemos nos afobar, nem nos apressar, nem apressar os resultados de uma mudança que estamos buscando. A vida, as encarnações, são um processo longo de desconstrução e de busca de conhecimento. Não precisamos apressar as coisas. Tudo tem sua ordem natural e tudo tem seu tempo determinado por Deus.
Continuando, Jesus ainda disse: Acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes, a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Fez-se silêncio entre ele e os 3 discípulos, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que acompanhavam. E então, neste momento de silêncio, Jesus e os discípulos escutam Jesus ser chamado de Cristo impostor, de Nazareno explorador da piedade popular, falando que ele era renegado pelo seu povo de Nazaré, falando que ele era um louco de boa aparência, que ele era um grande velhaco, preguiçoso, vaidoso, e entre outras coisas. Jesus aproveita novamente e senta com seus discípulos à margem do caminho pelo qual estavam percorrendo para repousar. E diz então para eles: Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio, o Batista procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me de glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte, encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência, que é o maior juízo dos nossos atos, é a nossa própria consciência, que é um fruto da água viva, citado anteriormente, que nada mais é que o amor de Deus, que nos conforta, nos enche de fé, nos dá explicações para as situações do dia a dia que normalmente não compreendemos, e que nos dá conforto perante situações difíceis, como a que estamos passando de pandemia, esse estado pandêmico atual. O poema Oração que eu escolhi, que se encaixa bem no tema de hoje, do capítulo 17, é o poema A Escola de Jesus Convida, que está presente em Cartas do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, com a ajuda do espírito Casemiro Cunha. Se desejas luz e paz, eis, meu amigo, que insisto na tua vinda, hoje mesmo, à escola de Jesus Cristo. Ruge ainda a tempestade? Não te perturbes, não temas. O Evangelho é o templo vivo que nos resolve os problemas. Perdeste tudo em derrota, da ambição arrasadora? Vem renovar teus caminhos, partindo da manjedoura. Tens aflições, amargura, tristezas e enfermidade? Vem ouvir os pareceres do médico da verdade. O sofrimento, o cansaço, parecem longos e sem fim? Escuta o convite eterno, repetindo: vinde a mim. Tens sede de compreensão, carinhosa e compassiva? Recorda que, há 2000 anos, corre a fonte da água viva. Queres a vida risonha, num mar de alegrias e flores? Procura a simplicidade dos filhos dos pescadores. Sentes dúvidas, anseias, quanto à luz dos fins supremos? Volve ao Messias, embora no impulso de Nicodemos. Caíste? Esquece a mentira, com que ainda te conselhas. Coloca os pés noutro rumo, busca a porta das ovelhas. Se te envolve a sombra extensa da lágrima tormentosa, lembra os bens que floresceram sobre a via dolorosa. Se padeces a tortura do espírito solitário, console-te a glória eterna que resplandeceu no Calvário. A luta tem sido um fardo para tua alma oprimida? Atende a Cristo e acharás caminho, verdade e vida. Venha à escola do Evangelho, da caridade e da luz. O livro é teu coração, o Mestre amado é Jesus. Apenas recomendamos que antes de entrar, meu irmão, deixes lá fora as sandálias com que adoraste a ilusão. É isso. Boa noite a todos. Obrigado.